Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas. Hoje vamos dar início a um curso de descolonização barra descabralização. Antes eu quero fazer uma introdução para falar para vocês o que de fato é a descolonização, a descabralização. Por que a descolonização? Por que as decolonialidades indígenas? Vou baixar um pouquinho aqui. Esse aqui é um curso, uma oficina, uma aula, chamem-no como vocês queiram, que surge em virtude de uma demanda que as pessoas têm devido à falta de expectativas em relação à vida humana, em relação também aos impasses devido às crises climáticas e ambientais, e também como uma forma de experiência com outros pensamentos que agregamos nós indígenas para ver em conjunto como saímos desses impasses, dos dilemas da existência e das formas cíclicas que podem ser coadjuvantes nessa procura por saídas para mundos possíveis construídos por nós em conjunto. Descolonizar significa parar de ver as coisas que vêm de longe como se elas fossem a única saída possível para enfrentar esses dilemas e impasses materiais e existenciais. Muitas das ideias que nos chegaram através da história da filosofia, o pensamento humano universal, econômico, a antropologia, a sociologia e as próprias ciências duras e ou exatas estão no limiar da sua deslegitimação. Com isto eu não quero dizer que a gente vai jogar a água da banheira junto com a criança, senão que essas ideias que vieram de lugares muito distantes das nossas terras americanas não estão conseguindo dar conta do grito da terra, do grito da existência humana e principalmente do silêncio dos inocentes, parafraseando o nome de um filme que vocês já devem conhecer. Nós precisamos, em conjunto, entender que as ideias do pensamento indígena, que eu denomino de indigenidade, elas devem ser ouvidas por todos, todas e todes que diariamente planteiam uma forma de poder sair exatamente das problemáticas que nos afligem e que, de um modo geral, afligem a toda a humanidade. Quando falamos de decolonialidades indígenas, embora a terminologia decolonialidades ou decolonialidade também seja um conceito que foi criado por pensadores mestiços, se se quer, mas é justamente o sentido agregador que nós indígenas fazemos à hora de levar ou trazer perspectivas possíveis
nesse processo de colaboração mútua para podermos exatamente procurar soluções em conjunto para enfrentar esse dilema atual que vivemos, principalmente em países extremamente colonizados e embranquecidos, como é o caso do Brasil. Sabemos que as nomenclaturas geopolíticas não foram criadas pelos indígenas e nem mesmo por aqueles descendentes da mistura entre indígenas, brancos europeus ocidentais e os povos de matriz africana. Não fomos nós o que criamos esse mundo, já que quando nós nascemos, o mundo já estava posto e justaposto. E por isso que eu estou começando ministrar esse curso, aula, oficina, chame-no como vocês queiram, que no decorrer do tempo eu vou ir apresentando conceitos que podem vir fazer a diferença para começar uma mesa de pluridiálogos de forma circular e que seja comprometida, que essa mesa esteja comprometida e seja também responsável pela mudança de paradigmas que tanto devemos levar adiante para enfrentar essa emergência existencial. Vejo que muitas pessoas vão seguindo notoriamente notícias e informações das grandes mídias e pequenas mídias, e na qual fica manifestado o desejo, embora não seja um desejo comprobatório, mas fica demonstrado o desejo das pessoas de buscarem saídas para os problemas que afligem a todos, a todas e a todos. Mas não basta, porque essas notícias, essas informações liquidificadas não nos trazem vislumbres diferentes para ver de que modo, entre todos, nessa mesa de pluridiálogos, possamos avançar para um mundo mais digno, quebrando paradigmas coloniais e neocoloniais. Lembremos que nesse instante em que eu estou falando, o neocolonialismo avança de uma maneira além da perversão da razão que lhe sustenta. O neocolonialismo, eu traço em contínuo de uma colonialidade já existente. Os grandes donos do poder econômico, cultural, político, religioso, eles sabem que se nós ganharmos essa batalha, que já deveria ser uma batalha de todos, todos, a mudança de paradigma vai ser de fato a saída, ou uma das saídas possíveis para enfrentarmos justamente os dilemas e impasses ocasionados por essa colonialidade. Sabemos que a colonialidade do ser, a colonialidade do poder e a colonialidade do saber ainda estão, via de regra, motivando o continuismo da colonialidade e o do colonialismo. Então, é urgente começar a pensar que se nós não fazemos o trabalho digno de poder alavancar esse momento que é hoje, agora,
a filosofia indígena poderá vir a ser apagada enquanto as pessoas não ingressem como ouvintes, protagonistas e ativistas dessa luta que deve ser enfrentada com uma reconceptualização do mundo segundo a realidade atual que nos conforma. Descolonizar e começar a pensar desde a nossa comunidade e começar a ser desde o lugar de situação e começar a organizar a sociedade numa outra maneira de coordenação, de disposição e, via de regra, de prática. No atual momento em que nós estamos, a problemática, principalmente existencial e econômica, ou ambas as duas juntas, estão fazendo com que as pessoas entrem numa apatia cuja probabilidade de se transformar numa morte desnecessária vai quebrar os fluxos da vida intelectual que está em cada um de nós. Digo isto porque todos os elementos que nos rodeiam enquanto vida e existência são elementos que produzem a vida. Assim, a terra, o ar, as águas, o fogo, os fluidos, a imanência geológica da terra, são todos condutos que reproduzem as condições necessárias de uma vida digna para os humanos e os não humanos. Se isso for quebrado, vai ser quebrado porque os conceitos que estão sendo utilizados não estão agindo no tumor maligno que está afetando as pessoas, tanto de forma física, espiritual, emocional e política. Quando nos referimos à questão política, nós estamos referindo expressamente àquilo que é tocante a todos nós. Existem muitos grupos indígenas e não indígenas realizando atos, fazendo pesquisa, combinando as pessoas a compenetrarem não somente no conhecimento, nos saberes ancestrais indígenas, estão também regurgitando para que os conhecimentos que estão sendo inovados em virtude dessa crise venham a ser também coadjuvantes na luta indígena originária ancestral dos povos de Abya-Yala, Pindorama, Américas e o Brasil. Nós sabemos que os países, principalmente do Cone Sul, daquilo que chamamos ainda América do Sul, são os povos mais afetados pela neocolonização que se está vivendo neste exato momento. A colonização, como um processo abstrato, ela define um conjunto de fatores vindos de forma exógena que interferem na vida das pessoas em lugares distantes do planeta, como é o nosso caso aqui, expressamente no Brasil. Mas essa colonização, quando categorizada, nós nos encontramos que nos tipos e subtipos encontramos uma pendência que ainda não tem sido organizada de forma tal
que as pessoas compreendam que a descolonização ela é ambientada principalmente nos nossos fluxos e influxos psicológicos. Não à toa, o aumento dos problemas psicossomáticos, psicológicos, psicoemocionais, não são problemas individuais, são os problemas de uma sociedade inteira ainda que aceita os velhos programas dessa colonização em abstrato. Assim como existe essa colonização em abstrato, existe também a colonização interna, modelada pelas instituições que organizam as sociedades. Existe a colonização doméstica, cuja probidade se dá na vida cotidiana das pessoas. O modelo de trabalho existente ainda hoje, em forma de emprego, e os modelos institucionais dos grandes centros dos saberes promovem a existência dessas formas de colonialismo que para uma maioria das pessoas ainda está ou parece ser despercebida. Enfrentamos a colonização em abstrato, logo enfrentamos a colonização institucional, logo enfrentamos a colonização doméstica. Muitas vezes, nos lugares de trabalho, nos lares e até mesmo nos grandes centros dos saberes, a maior colonização existente é o produto dessa história que começa em 1492 com a chegada das 3 caravelas colombinas e que nos dias de hoje, incorporadas na psique das pessoas, ou seja, na subjetividade humana, nada mais faz do que reproduzir uma ambiência histórica que devastou a natureza, que destruiu a subjetividade dos povos originários e que, por fim, modela as formas de ser e de estar no mundo de uma maioria significativa dos habitantes, sem que essas percebam as nefastas consequências que atraem na vida cotidiana das pessoas os piores demônios que possam existir. Não à toa, quando a gente fala da política, principalmente da grande política, nós percebemos como a mente ainda colonizada, através da palavra, através do léxico, da semântica e de toda uma estrutura linguística, promove e reproduz essa lógica colonizatória que começa em 1492 e cujo processo que deu-se aqui no Brasil em 1500 nada mais é do que mais uma página dessa circunstância que não foi de maneira alguma construída por nós. Enfrentar a colonização é justamente o primeiro passo para a descolonização. Precisamos descolonizar tudo o que nós vemos e percebemos como vida aqui e agora no planeta Terra e desde uma ambiência local, desde o Brasil. Isso aqui vai auxiliar para que os nossos sucessores, filhos, netos, filhas, netas, bisnetos, bisnetas, pelo menos agradeçam de que nós estamos entregando uma vida mais vivível. Esse termo que eu sempre costumo e gosto de usar, vivível, ou seja,
que seja digno de ser vivido e existido e experienciado, vivenciado. O processo de descolonização é um processo em onde a gente levanta a mão contra a gente mesmo. Quando eu estou falando de descolonização, estou falando contra algumas questões ainda subjetivadas pela nossa educação familiar, pela nossa educação institucional e ainda mais longe, pela nossa própria genética e pela nossa genealogia. Quando nós fazemos, como no caso de quem fala aqui neste momento, quando nós fazemos uma busca dos nossos antepassados, descobrimos situações X que inferem importância numa dada conduta, num dado comportamento, e que ao estudar a história descobrimos que lá atrás esse comportamento, essa conduta, essa índole que nós temos agora, já estava lá atrás na ambiência histórica, incluindo naqueles que estavam dentro das caravelas. Muitos dos que pensam de forma colonial hoje nada mais são do que ecos do passado, que reverberam na medida em que essa atitude continua se reproduzindo no dia a dia e as pessoas vão, via mimese, vão também reproduzindo-as nos seus lugares de coabitação e ou coexistência. É importante entender que a descolonização tem seus desdobramentos também quando nos situamos em sentido geográfico ou geopolítico. E é aqui a primeira vez que eu trago, inclusive escrevendo meu livro sobre descabralização, que eu trago à baila, ou à guisa de tudo aquilo que eu acabei de comentar para vocês, como é necessário descabralizar para realmente encontrarmos o caminho ou os caminhos, as trilhas que nos levam a uma real libertação das amarras coloniais que vêm ou que vieram junto de nós em tanto processo histórico e em tanto processo de gênese. Espero, amigos, amigas, amigues, que vocês gostem. As aulas não vão ser fáceis, mas eu vou trazer conceitos dos povos originários da nossa querida Abya-Yala, Pindorama, para que esses conceitos sejam discutidos, sejam debatidos em todos os grupos e organizações acadêmicas, políticas, sociais, comunitárias, que também têm a ver com os povos originários, com os nossos parentes, parentas. E esses conceitos eu vou ir trabalhando na medida em que vocês também, como copartícipes, tragam também suas inquietações, vicissitudes, dúvidas, planteamentos, interpelações e afins. É um trabalho na qual eu levo anos me debruçando e que tem sido também guia e oriente para a minha transformação subjetiva. Pois, há 10, 12, 15 anos atrás, o meu pensamento modelado por um outro contexto histórico, por uma outra conjuntura política, ainda não conseguia visualizar e ou observar, em latim, observar é
ver mais além daquilo que simplesmente eu prevejo ou vejo. Essa observação me levou a ingressar nesse processo de descolonização, que por um lado foi doloroso, mas que trouxe também muitas satisfações e ainda traz. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Descolonizar é somente para os corajosos, as corajosas. Descolonizar é se enfrentar a um eu inexistente, formalizado por premissas, essas premissas nas quais nós não fomos consultados sequer e nos foi imposto a ferro, a fogo, na chibata, no chicote e no açoite. Por fim, só para terminar, agradeço desde já os ouvidos, a atenção, a consideração e também as contribuições que vocês podem vir trazer. Adianto também que eu não estou trazendo uma verdade única, insubstituível e, ao fim, absoluta. É por isso que quando eu falei de decolonialidades indígenas, expôs que estou trazendo uma pluralidade de opções necessárias para serem colocadas nessa mesa de pluridiálogos e que os resultados desses debates possam ser colocados em prática no mundo, lá fora, onde as coisas estão acontecendo. Afirmando, ademais, que as nossas lutas indígenas têm de estar junto com a luta de todos os povos que foram colonizados e desmembrados de suas verdadeiras fontes e raízes que provêm da terra, da vida como um todo, da natureza e da materialidade da vida, que a terra e a vida e a natureza dádiva a cada um de nós, sem pedir às vezes, ou nas muitas vezes, nada em troca. Muito obrigado ao Etekatu, Xaltumai, que estejam bem e desejo que as pessoas se incorporem a esse trabalho, que é um dos melhores, ou um dos trabalhos mais dignos que possa existir. Descolonização / descabralização, eis a verdadeira tarefa que nós temos de fazer desde já. Isso vai dar uma força espiritual, emocional, uma saúde psíquica, uma saúde mental, para que, em conjunto, a sociedade possa ser realmente digna de ser vivida e cuja existência seja longeva. Porque a Terra vai estar sempre aí, o planeta vai estar sempre aí. O que está em perigo de acabar somos nós. Mas não é a materialidade humana que pode vir a acabar. É a nossa cosmopercepção ou cosmopercepções de mundo vivível a que pode vir ser truncada. Espero que com esse curso eu esteja contribuindo para alcançar essas metas, esses objetivos, como horizonte de luta compartilhável. Muito obrigado.